Boa noite, Dani linda. Tá me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Ah, belezinha. Boa noite, meus amores. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live maravilhosa, que eu sei que vai ser de grande conteúdo aí para todo mundo, né? E eu preciso contar uma coisa para vocês. Essa fala minha, boa noite, meus amores, bom dia, meus amores, olá, meus amores, pegou meme, gente. Olha, minha família está aqui me atazanando, para ser bem sincera, viu? Mas vamos lá. Prazer, né, de estar aqui com vocês. Obrigada aí pela companhia, pela participação. E o que nós vamos falar hoje, né? A respeito dos 3 pilares do emagrecimento mental, que são fundamentais para a gente conseguir, né, manter o corpo magro, manter o emagrecimento, manter aquele peso, né, ideal e desejado aí para uma qualidade de vida, né, para uma vida saudável. Mas eu queria colocar aqui antes para vocês um dado muito importante, muito significativo, né? As mulheres acima de 20 anos, nós temos 30,2% de mulheres obesas acima de 20 anos. Esse dado é de 2019. E os homens estão com 22,8%, quase 23% acima do peso. Isso, homens acima de 20 anos e mulheres acima de 20 anos. Isso é muito significativo, é muito importante que a gente tenha isso em mente, de que a obesidade ela causa doenças graves, inclusive é um fator de risco para o Covid, né? E um dado muito importante também, que 81% dos obesos não procuram ajuda. Vocês sabiam disso? 81% dos obesos não procuram ajuda. Eles vão procurar ajuda depois de 6 anos, né, de que eles já estão, né, enfrentando aí as dores, o sofrimento realmente da obesidade, que a gente sabe que são questões físicas, emocionais, psicológicas, né, e a questão da saúde, né, de uma forma geral, acaba influenciando nisso. E é muito importante procurar ajuda, a gente precisa procurar ajuda. O obeso não consegue sozinho, né? Ele precisa de um apoio que controle ele, que fale, olha, não, é assim, que traga motivação para ele, que conduza ele. É importantíssimo, certo? Quais são os fatores, né, da obesidade? A gente sabe quais são, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui. O sedentarismo é um fator da obesidade, obviamente. Quem não faz exercício físico, quem fica mais parado, quem não é dinâmico, né? Então, não tem uma atividade física regrada, um hábito, né, da atividade física. Quem consome muito mais do que gasta energia, então consome muita alimentação calórica e acaba não gastando, né, toda essa caloria que acaba consumindo. Logicamente que os fatores hereditários, genéticos, tudo isso acaba influenciando. Então são muitos os fatores, né? E quais as causas? Inúmeras. Uma diabetes, né? Todos aqueles fatores de saúde, do colesterol, os fatores, né, sobrecarga, né, cardíaca do coração. Hoje a gente está numa pandemia, então a gente está vivendo aí com relação ao Covid, então é um fator de risco, realmente é um fator de risco, né? Todos sabem que eu, né, positivei aí bem no início,
E eu não sabia que era um fator de risco. E aí eu fui na cardiologista, eles me falaram que ela falou, olha, você era fator de risco. Eu falei, eu não sabia. Enfim, estou aqui, né? Depois de tanta luta, graças a Deus. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Remédios que podem alterar o peso, então acaba causando a obesidade. Muitos fatores. E como que a gente resolve tudo isso? E tem solução, hein? Vou falar para vocês que tem, sou prova viva disso. Mas vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Brucês, eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Hoje eu trabalho com um consultório e atendendo em psicoterapia e no meu programa Emagrecendo com as Emoções, né? Por que surgiu esse programa? Esse programa surgiu em função de muitas vivências minhas, muitos sofrimentos, né? Com relação à obesidade. Eu sempre fui gorda, desde pequena. Eu lembro desde o meu pré. Sempre sofria bullying, naquela época não se chamava bullying, hoje se chama bullying, mas eu sempre sofria bullying. As crianças sempre, né, falando aqueles nomes que a gente gosta de ouvir, gordo, elefante, enfim. Então, eu cresci, né, ouvindo isso e obviamente que não é agradável, né? E quando chegou na minha adolescência, eu comecei a fazer os regimes, né? Então, minha mãe me levava para as dietas, me levava passei por nutricionista, tem algumas pessoas pedindo, só um minuto, gente, pedindo autorização. Tudo bem. Passei por nutricionista, endócrino, a minha vida toda foi assim. Eu emagrecia, acho que poucos regimes que eu fiz eu não emagreci. Mas eu voltava a engordar, né? Eu sempre fui pelo lado nutricional, né? Não fazia exercício, mas mantinha, né? Reduzia a alimentação. Era muito sofrido, né? A vida inteira foi muito sofrido. A vida inteira foi complicado. Foi assim, emocionalmente desastroso, mas eu tinha que me manter, né? Precisava me manter, a gente precisa continuar, né, a interagir, a socializar, e eu continuava fazendo isso, mas guardando dentro de mim. E só que o pior de tudo é quando a gente volta a engordar. E eu voltava a engordar e era mais frustrante ainda. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia a fracassada. Aquela que não tem habilidade, capacidade para nada. Obviamente que hoje eu percebo isso, né? Eu me sentia desse jeito. Então eu não queria começar um outro regime sabendo que não ia dar certo, que eu ia ter que eu ia engordar de novo, porque nada dava certo, né? Nenhum dava certo. E fui partir, entre, né, várias tentativas, eu fui fazer a bariátrica. E fiz a bariátrica em 2011. Deu super certo, foi super tranquilo pra mim. Assim, foi um sucesso. Emagreci 60 quilos, na época eu tava com 126, eu emagreci 60. Mas 4 anos depois da bariátrica, eu comecei a engordar. Porque não há milagres, né? Mas há solução. E aí eu comecei a engordar e assim, é muito gradativo, é muito lento, né? Especialmente quem faz a bariátrica. E aí aos poucos, quando você começa a engordar, você vai percebendo
aos poucos, quando você vê, bum, você já engordou, você já aumentou de peso, aquelas roupas que você vestia não te servem mais. E aí a frustração vem, né? E foi o que eu vivi recentemente. Uma frustração, uma culpa, e aí fui engordando. Chegou ao ponto, e é isso que eu acho que não dá para acontecer com as pessoas, né? Quando eu peguei o Covid agora, no começo do ano, eu cheguei ao ponto de perceber que eu podia perder minha vida, né? E com a obesidade também. E aí eu pensei que eu tenho todas as ferramentas, todos os instrumentos, todas as técnicas para montar um programa que eu pudesse desenvolver e aplicar. Eu tinha tudo. Peguei e apliquei, né? E deu certo. E deu certo. Eu emagreci 25 quilos, eu tinha engordado 25 quilos, eu emagreci os 25 quilos. E aí eu pensei o seguinte, por que não mostrar esse programa para quem precisa? Realmente, para quem está sofrendo e sofreu como eu, para quem vive essa idas e vindas do emagrecimento e que chega uma hora você fala assim, eu não aguento mais. Eu quero uma solução definitiva. E parece que não vai chegar. Parece que tudo que chega até você não é definitivo. Você vai engordar. É isso que dá para parecer, não é mesmo? Eu penso que é isso, que todo mundo acaba sentindo isso. Mas esse programa, ele trabalha 3 pilares fundamentais, né? Ele trabalha o emagrecimento mental. E o emagrecimento mental, ele é um complemento. Eu arrisco, e já ouvi isso, eu arrisco a dizer mais, que ele é peça fundamental de um tratamento de emagrecimento. Por que você acha, vou aqui lançar uma pergunta, por que você acha que você emagrece e volta a engordar? Você sabe me dizer? Você já pensou nisso? Você já parou para se perguntar, se questionar por que você volta a engordar depois que você emagrece? Você não mantém. Por que será que a gente não mantém? Eu mantenho. Por que será que você não mantém? Por que você não está conseguindo manter o teu peso quando você emagrece? Ou talvez você nem esteja conseguindo emagrecer na realidade, né? E já conseguiu em outros momentos, mas nesse momento você não está conseguindo emagrecer. Porque já está tão cansada, tão desgastada mentalmente, está tão desgastada psicologicamente, emocionalmente, que você acha que você não tem mais força. Mas eu digo para você que você tem. Você não consegue emagrecer porque você não trabalha esses 3 pilares que são fundamentais do seu emagrecimento, que é o emagrecimento mental. O emagrecimento mental, ele mexe com a tua parte emocional, que é de extrema importância, porque eu tenho certeza que você come as suas emoções, absoluta. Todos comem. Ele trabalha a tua parte cognitiva, né? Que é a tua parte dos pensamentos, de como você pensa. E ele trabalha a tua parte de comportamento. Esses 3 pilares unidos, esses 3 pilares, quando eles estão... Gente, tem gente, desculpa, mas tem gente falando que eu não estou ao vivo e eles me seguem. Alguém consegue me ajudar nisso? Por que será?
Vocês podem me falar? Alguém sabe me dizer? Desculpa aí, mas eu tô recebendo várias mensagens aqui de pessoas dizendo que não estão ao vivo. Ah, a Carlinha entrou. Achei. Tem algumas pessoas que ainda estão dizendo isso. Será que todo mundo começou a entrar? Acho que sim, né? Então tá bom. Então voltemos. Boa noite, Carlinha. Boa noite, viu, pessoal? Para todos que entraram aí depois que eu comecei a falar. Então vamos lá. Esses três pilares, eles unidos, eles formam uma conexão mental do emagrecimento em que eu falo para você, eu te garanto, que se você desenvolver esses pilares, se você trabalhar neles, você emagrece e não engorda mais. Mas você tem que se entregar. Essa que é aí que está a questão. Você tem que estar disposta a estar se comunicando com você mesma, né? Você tem que estar disposta a estar enfrentando o seu medo, porque causa muito medo. Emagrecer causa medo, né? Emagrecer causa pânico muitas vezes. Nossa, Patrícia, mas como que emagrecer causa medo, né? Se eu quero ser magra. Lógico, quantas vezes você emagreceu e engordou e você tem medo de novo? Isso é inconsciente, entendeu? Isso é inconsciente, mas tem medo. E é muito mais fácil você ficar onde você está do que se você se mover, se movimentar, do que você fazer as mudanças necessárias. Porque esses três pilares, eles requerem uma grande mudança de você. Por isso que eu falo assim, você precisa estar conectado com você, para que haja essa mudança, para que haja o emagrecimento. Entendeu? Eu tenho uma aluna que a gente começou com um processo inverso. A gente começou trabalhando os aspectos mais emocionais, né, bem profundos assim. E partimos depois para o emagrecimento. E hoje ela está emagrecendo. Muito. Hoje ela está obtendo o sucesso que ela tanto desejava. Ela está assim, radiante. Então dá certo. O que eu quero falar para vocês? Vamos lá. Vamos falar sobre o aspecto emocional, certo? O que é o aspecto emocional, né? O aspecto emocional é tudo aquilo que você acaba sentindo no teu dia a dia, na tua rotina, na tua vida. Porém, ele não sai de você, você não consegue resolver, não consegue elaborar de uma forma correta, vamos dizer assim. De uma forma correta. Como que ele sai, Patrícia? Como que é, então? Ele sai pela comida. A parte emocional é aquela parte em que você tá com raiva, em que você tá frustrada. Sabe essa coisa de não conseguir emagrecer? Ou você faz um dia e aí você recai, e aí você fala, eu já recaí hoje mesmo, eu vou lá. É emocional, você come as suas emoções. Essa é a parte emocional. Você come aquela frustração, aquela decepção. Às vezes você chega em casa, você brigou com o teu chefe, e aí você chega na tua casa. O que você faz primeiro quando você chega na sua casa? Diz pra mim. O que você faz? Aonde você vai? Você vai procurar comida. Aí entra hábito, comportamento, pensamento e o sentimento. Tudo de gordo. Sabia? Tudo isso de gordo entra só nessa sua atitude. Entra tudo isso. Você chega na sua casa, você vai abrir a geladeira. A primeira coisa que você faz é ir procurar comida. Você chega ansiosa, você chega eufórica, você chega às vezes com raiva porque brigou com o chefe, né?
Você chega atropelada, pressionada por causa do tempo. Come doces, é isso aí, Lígia. Come doce. Primeira coisa que vai procurar é um doce. O açúcar, ele acalma, né, a ansiedade. E tem outros alimentos que acalmam a ansiedade, que não engordam, que são saudáveis. Mas o açúcar é a primeira coisa que a gente vai procurar. Então, só nesse comportamento, eu já falei de todos os aspectos. É o comportamento de gordo, é o pensamento de gordo, é o sentimento que leva a comer, que é de gordo. Hábito. Então, esses são... tudo isso envolve nos 3 pilares. Percebe? Às vezes, você já está na sua casa, ou qualquer outra situação, e aí você discutiu com o teu filho, discutiu com o teu marido, com a tua irmã, sei lá, discutiu com você mesmo. Você vai lá, você vai comer essa sua emoção. Pensa hoje. Fala pra mim. Você comeu sua emoção hoje? Para pra pensar. Às vezes que você foi comer, você comeu sua emoção? Que emoção você comeu hoje? O que aconteceu? Faz uma pequena busca aí, rápida, na tua memória. No trabalho, em casa, na casa da mãe, em qualquer lugar. O que você foi comer? Será que você realmente comeu o alimento? Ou será que você comeu a sua emoção? Eu garanto para você que muitas vezes que hoje você foi comer, você comeu sua emoção. E muitas vezes você come exageradamente a sua emoção, até com que você se sinta protegida, você se sinta reconfortada com aquele sentimento ruim que estava te acontecendo e que você não está dando conta dele. E a comida dá conta. Não é isso? É isso. E aqui, o que resolve isso? Né? Como que a gente resolve essa forma? Entrando em contato com as emoções, identificando o que está sentindo. E tem técnicas, né, para que isso aconteça. Né? Temos aí vários instrumentos, né, que a gente pode lançar mão para que você iniba com que isso aconteça, para que você tire esse comportamento de você. Tem muito disso. E isso é possível. Eu falo para você que está achando que está tudo perdido. Você acha que está tudo perdido, que não tem mais solução. Eu digo para você que tem. O emagrecimento mental, ele é a parte fundamental do seu emagrecimento. Então tem solução. Esse é o emocional. Aí a gente vem com o cognitivo, que é o outro pilar do emagrecimento. Cognitivo, mente, pensamento, né? Os pensamentos, eles têm vários pontos, né? Tem várias nuances de pensamento. A autossabotagem é pensamento de gordo, né? Então, de repente, você... que vai entrar outros pilares, aí eu vou te falar. De repente, você falou que vai começar o regime, a sua academia, a sua atividade física na segunda-feira. Segunda-feira padrão, né? E que não precisa ser na segunda-feira para quem quer fazer, mas a segunda-feira é padrão. Então, você diz que segunda-feira agora, você vai começar o seu regime. Você vai começar seu regime, você vai começar uma academia, e aí chega na segunda-feira, tá chovendo. Você não consegue ir no mercado porque a chuva tá forte. Você não consegue ir na academia porque a chuva tá forte. Ah, então hoje não dá, olha só. Desculpa, autossabotagem. Típico de comportamento de gordo. Típico de pensamento de gordo. Isso é um hábito também de gordo. Dar desculpa para não fazer as coisas. Dar desculpa para procrastinar. Tô certa?
tô certa. Aí você não vai na academia, você não começa o seu regime, e aí passa a terça-feira, passa a quarta, tal, e aí chega na outra segunda-feira, você fala assim, não, então agora vai ser na outra segunda-feira, e na outra segunda-feira vai acontecer alguma coisa, com certeza, porque a vida da gente é dinâmica, sempre tem os imprevistos para acontecer, e aí você nunca começa. Primeiro, porque o pensamento, ele é assim, eu vou começar na segunda-feira, já é um pensamento do obeso, de quem tem excesso de peso, é característico. Eu vou começar na segunda. Não, mas eu vou mesmo. Chega a segunda, você não começa. Entendeu? Outros pensamentos sabotadores. De repente, você está na sua casa, seu marido chegou com uma pizza, vamos supor. Seu marido chegou com uma pizza e aí você falou assim, poxa vida, olha só, vou ter que comer a pizza porque eu não posso desagradar ele. Ou eu vou ter que comer a pizza porque não deu tempo de eu fazer uma janta para mim, a minha janta, dentro da minha dieta, dentro do meu regime. Não é? E aí, o que acontece? Você sabotou o teu regime. Você sabotou o teu emagrecimento. Você não sabotou o teu regime, você sabotou o teu emagrecimento. Essa é que é a verdade. Entendeu? Porque o teu regime, ele tá ali, ele tá posto, né? Se você foi numa nutricionista, se você foi numa endócrino, se você tá fazendo um regime por conta, né? Né? Hoje tem vários tipos aí, em vários lugares. Então, assim, independente de como foi, você tá fazendo e você sabotou, então, o teu emagrecimento. Olha quem está chegando aqui comigo, meu irmãozinho. Atrasado, meu irmão, viu, gente? Olha que ruim. Boa noite. Oi, boa noite. Então, você sabotou o teu emagrecimento, né? Quando você vai numa reunião de amigos e você tem duas situações. Uma que você sabe o que você vai ter lá. Então nós vamos fazer uma reunião, nós vamos pedir, sei lá, um lanche, né? Vamos pedir pizza, uma esfirra. Se você sabe o que vai ter nessa reunião, você pode se adequar a ela, certo? Então não tem como você dar desculpas. Agora, se você não sabe o que tem nessa reunião, você também pode se adequar a ela, né? Olha, gente, eu tô numa reeducação alimentar, então eu não quero, porque vem as escolhas, eu não quero comer isso. Então eu vou pedir algo que me satisfaça dentro da minha escolha. Mas você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você não sabe falar não para as pessoas. Você não sabe dizer não para as pessoas. Você não sabe porque você tem medo de chatear, você tem medo de ser aquela pessoa que é chata, você tem medo de magoar, né? Outra característica é isso, né? Da pessoa, da mente, né, gorda. É uma mente gorda que faz isso. Então é muito característico, entendeu? Então, você não vai falar não e você vai comer o que te oferecer. Essa é que é a verdade. E aí você vai ter uma outra autossabotagem. Vai fazer a sabotagem dentro do seu emagrecimento. Mais uma vez. Entendeu? Pensamentos negativos, sabe? Pensamentos de muito negativismo, né? Não dá certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, é uma desvalorização, é uma descrença em si mesmo, né? Tudo isso vem dessa parte do pensamento, vem desse aspecto todo, entendeu? E isso, o pensamento, ele é fundamental para você começar a mudar. Eu sempre digo assim, a gente pensa, a gente sente e a gente age, entendeu? Porque tudo que você pensa, você sente. Se você pensar numa coisa triste agora, você vai sentir.
aquela sensação de tristeza, né? E você vai agir como? De repente você vai se retrair. Então isso é certo. Você pode ter certeza, garanto para você. Então o pensamento, ele é fundamental. É a primeira parte, na realidade, da mudança, para ocorrer toda a mudança, porque tudo isso são mudanças, né? Você precisa mudar o teu pensamento, você precisa mudar o teu estilo de pensar, a tua forma de pensar, né? Você precisa se organizar, né, no seu pensamento, para que todos os outros pilares, para que todos os outros aspectos deem certo, entendeu? O pensamento leva a tudo isso. Tem as crenças, pensamentos de crenças limitantes, aqueles pensamentos que a gente, que às vezes é introjetado na gente, que a gente aprende desde pequeno, que às vezes é um trauma que a gente sofreu. E aí ele fica ali, ó, martelando, martelando, martelando. Não é isso? Mas a gente não tem consciência disso. Muitas vezes é muito automático. Entra muito nos hábitos, né? Dentro do comportamento. Tudo isso que eu tô falando, você pode parar para pensar que cabe dentro de todos esses aspectos, todos esses pilares que eu estou te falando, certo? E aí vem o comportamental, né? Que é o terceiro pilar, né? Que é fundamental. E o comportamental, ele agrega os hábitos, ele agrega a rotina. Quando você chega numa festa, o que você faz primeiro? Qual é a sua primeira atitude, o seu primeiro comportamento? O que você vai fazer, você que está com excesso de peso, que já vem dessa característica, que é obeso, que é gordo? O que você vai fazer quando você chega numa festa? Você lembra? Qual é a primeira? Porque a gente está numa pandemia, né? Faz tempo que não vai em festa, né? Você lembra qual é a primeira atitude sua? Você vai atrás da mesa da comida. Você vai ver o que tem para comer. O magro não. O magro vai ver as pessoas, ele vai cumprimentar as pessoas, ele vai ver quem está na festa. Ele tem outros focos, entende? Ele tem outros focos. Ele não tem o foco na comida. O gordo tem o foco na comida. A mente gorda tem o foco na comida, entendeu? E é esse o comportamento, é um comportamento de mente gorda. Vai lá, né? E aí tem todos aqueles comportamentos que a gente falou agora, que eu estava falando agora, que eu estava dando os exemplos, entendeu? Então, olha, veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço meu treino de segunda e quarta. E como está na semana de Natal, eu precisei compilar todos os pacientes em 2 dias, né, para poder dar conta, em 2, 3 dias, e pegou a segunda-feira do treino. E eu não ia fazer, enfim, a quarta-feira eu já não vou conseguir, e aí eu dei uma remanejada, sabe? Eu fiz um sacrifício ali e dei uma remanejada, e eu fui ontem, né, segunda. Eu falei, eu vou, e eu consegui. E aí eu não vou na quarta, eu fui hoje na terça-feira. Isso é comportamento, isso é pensamento, atinge o pensamento, e isso atinge o hábito de você não querer pular, né, essa etapa, você não querer pular dias, você manter o seu hábito, a sua rotina. Isso é comportamento. Porque eu podia falar assim, bom, eu não posso, né, olha, trabalho, né, seria uma excelente desculpa, né? A cabeça, a mente gorda é assim que ela pensa, é assim que ela faz com que você se comporte. Então, assim, eu não vou hoje, olha, poxa, que pena, eu não posso ir porque eu vou trabalhar. Percebe? Isso é comportamento, né? É bem comportamental. Então, você precisa mudar isso, né? A forma que você fala,
o fato de você de não dizer não para as pessoas ao seu redor, né? Você não tem esse tipo de comportamento, você não diz não, tudo você diz sim. E isso é muito ruim, porque quando você diz sim para todo mundo, você diz não para você, porque muitas vezes você não está satisfeita em fazer o que o outro está pedindo. E você está dizendo sim para ele e não para você. E muitas vezes você se sabota, muitas vezes você se prejudica, muitas vezes você se pune por causa disso. É comportamento, entendeu? É puro comportamento, né? Muitas vezes você não diz não para comida. A maioria das vezes você não diz não para comida. Enquanto você não dizer não para comida, você não vai dizer sim para você, para o teu emagrecimento, para o teu corpo magro, para a tua mente magra, entendeu? Esses três juntos, eles formam um pilar, né? São 3 pilares, que eles vão fazer com que você atinja a manutenção do teu emagrecimento. Vai fazer com que você chegue no teu emagrecimento. É mudando. A gente precisa mudar tudo isso. Você precisa mudar a sua forma de identificar as suas emoções. Você precisa se interagir com isso, entender o que está acontecendo com você. Entender o que está acontecendo com você. Você precisa perceber que quando você vai comer as suas emoções, você estraga você, né? Você fica, você está se punindo, você está se prejudicando. Mas é que naquele momento você acha que está tudo bem. Mas a conta chega lá na frente, né? A conta chega lá na frente para o obeso, né? Para a pessoa que está com excesso de peso. Pode ser que hoje você esteja com pouco excesso de peso e que você esteja já consciente de que você precisa emagrecer. Ok, muito bom. Funciona? Funciona, Patrícia. Funciona. Funciona para qualquer pessoa. Eu tenho uma aluna que tem 16 anos, gente. Ela emagreceu muito. Ela não tinha muito excesso de peso. Ela tinha um excesso, mas ela não era gorda, entendeu? Não era uma obesidade grande, mórbida, né? Não chegava a isso. Ela tinha um pouco de excesso de peso. E ela está no programa. E ela está fazendo comigo. Ela errou, já errou sim. Já tentou burlar a mentoria? Lógico que já porque faz parte do ser humano não querer admitir que errou. E aí a gente vai lá e pega. E aí ela voltou, falou, opa, peraí, a gente traz para a consciência. Cadê os 3 pilares fundamentais, né? Cadê as técnicas que você está aprendendo? Você está colocando em prática essas técnicas? Você está colocando todos aqueles instrumentos internos que a gente ativou em você? Você está colocando em prática? Você está criando hábitos saudáveis? Você está criando hábitos de magro? Você está criando comportamento? Você está desenvolvendo? Né? E assim, o que está deixando de fazer? Então, obviamente que chega a esse ponto. A gente erra, lógico que erra. O que é importante? É entender que errou, estar consciente que errou e voltar. Não dá para errar sempre, porque senão você se perde. Se você errar sempre, você se perde e aí você perde todo o trabalho. Porque tem uma coisa que é muito interessante. Quando você começa a fazer um regime, fazer uma dieta, ter uma mudança alimentar, ter uma mudança de pensamento, ter uma mudança de comportamento, de hábito, todas essas mudanças que a gente está falando aqui, quando você começa a desenvolver isso, a tua cabeça, o teu cérebro, a tua mente, parece que ela sabe que isso está acontecendo e ela
tenta te burlar, ela tenta te fazer com que você se sabote, fazer com que não dê certo, porque é muito tempo que você ficou com aqueles comportamentos de gordo, com aquele mesmo pensamento. Então, é como se o seu, ele achasse que você está doente, porque está saindo fora do padrão, fora daquele padrão de gordo, aquele padrão que já está assim, né, todo modelado ali em você. Então, parece que quando está saindo fora desse padrão, que é importante, né, quando está havendo essa mudança, ele sente, é como se a gente estivesse doente. E aí ele vai tentar fazer com que isso aconteça. Né? Então vão vir os pensamentos negativos, os pensamentos de eu emagreci, não, eu engordei mesmo, come só um pedacinho, não faz mal, sabe? Esses pensamentos que levam você a esse comportamento que é de hábitos de mente gorda. Olha a ligação maravilhosa que existe nisso, entende? Então, isso vai acontecer. E aí aconteceu com ela. Só pensava que ela estava gorda e ela estava emagrecendo, era nítido, né? E aí a gente foi mais fundo. E deu uma deslanchada, assim, deu uma evoluída maravilhosa, entendeu? Então, acontecem os erros, acontecem os deslizes. O que não pode é ele se manter. Né? Você achar que, então agora eu não quero mais, porque não dá para desistir. Tem que se entregar para esse emagrecimento. E o emagrecimento mental, ele é uma junção da dieta que você vai fazer dentro da sua educação alimentar, dos exercícios físicos que você precisa fazer. Porque não existe milagre, existe? Você acha que existe milagre? De repente você vai lá e vai falar assim pro médico, eu vou, me corta aqui que eu quero emagrecer. Desculpa, mas se você continuar comendo, você vai engordar mesmo, tendo caído numa cirurgia plástica, entendeu? E então, precisa-se pensar nisso. Esse é um emagrecimento, o emagrecimento mental, ele é extremamente importante para que você inclua dentro da tua vida, para que você mantenha o teu corpo magro, para que você mantenha o teu peso desejado, o teu peso ideal, saudável, com qualidade de vida, é outro dinamismo, né? O que muda, né, dentro do emagrecimento mental? Muda o tipo, a forma que você vai pensar, tem técnicas para isso, entendeu? A gente tem técnicas que faz com que você consiga fazer essa mudança. A gente tem técnicas que faz com que você desenvolva outro tipo de comportamento. O comportamento de magro, porque precisa-se tirar o comportamento de gordo, os hábitos de gordo. E você vai introjetando o de magro, o comportamento, você vai criando hábitos dentro desse comportamento, porque você muda o teu comportamento e você cria hábitos para que o teu comportamento ele seja enraizado e ele quebre a tua mente gorda, entendeu? E aí o que você sente? Quais são as suas emoções? Você sabe quais são as suas emoções. Você vai começar a entender o que você está sentindo e que não precisa comer para que você resolva tudo aquilo. E isso para a tua vida pessoal, para a tua vida em todos os aspectos, é maravilhoso, né? Você vai ser uma outra pessoa com essa mudança. Especialmente se você está procurando mudar, se você está procurando, emagrecer, está aí triste, decepcionada. E agora estamos chegando nas festas, né? E aquela roupa não vai te servir. E aquela roupa que você queria comprar também não vai ficar legal em você. Não precisa esperar chegar o ano que vem. Agora é a hora. Entendeu? Agora é a hora. Bom, meus amores, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta?
que vocês estão achando? É isso mesmo? Procede o que eu tô falando? Alguém aí sente tudo isso? Já passou por isso? Né? Pra gente poder finalizar. É um assunto bem amplo. Saúde, meu irmão. É um assunto bem amplo, que merece muita atenção, né? A gente precisa estar conectado com a gente mesmo pra gente poder... A gente precisa ter força pra gente poder realmente sair dessa zona de conforto, né? A gente precisa enfrentar esses medos, entendeu? Olha aí, como funciona o método Emagrecendo com as Emoções. O Emagrecendo com as Emoções, ele tem como base esses 3 pilares, né? Fundamentais do emagrecimento. Ele são desenvolvimento de técnicas que fazem com que você desenvolva, fazem com que você mude a tua mente, a tua mentalidade. Ela vai enfraquecendo, né, tudo isso que a gente falou, esse comportamento de gordo, os pensamentos, todos esses 3 pilares, ela enfraquece e ela fortalece, né, os de magro. Porque se não for assim, não tem jeito, entendeu? Então, ele vai trabalhando todos esses aspectos, né? Os aspectos emocionais, a vivência, a identificação das emoções, né? Como resolver, né, em alguns casos mais pontuais, né? Como que eu mudo o meu pensamento, de que forma eu posso mudar meu pensamento, eu posso pensar positivo, de que forma eu posso acreditar em mim, né? De que forma eu posso me comportar diferente, o que eu preciso fazer na hora do almoço ali, né? Então, a gente desenvolve técnicas, a gente dá instrumentos para que você possa realmente tirar de você esse comportamento, toda essa mente de gordo e desenvolver e deixar atolar de comportamento de magro, entendeu? Outra pergunta aqui. Acredito fundamental cuidar do emocional para conseguir o tão sonhado emagrecimento. É isso mesmo. É isso mesmo. Todas as vezes que eu engordei, e todas as vezes que eu emagreci e engordei, em todas elas, eu nunca trabalhei esse aspecto. Eu nunca trabalhei minha parte emocional. Eu não mudei de comportamento verdadeiramente. Eu não mudei de hábitos. Eu era levada de uma forma pressionada, vamos dizer assim, porque quando você faz um regime, é assim que acontece, né? Você é levada meio que por pressão a desenvolver tudo aquilo. E aí você fica assim, nossa, eu não posso comer aquele chocolate, nossa, eu não posso comer aquele lanche. É assim. Então não é verdadeiro. Porque você precisa trabalhar essa parte, né? A parte mental você precisa trabalhar para que tudo mude muito naturalmente, mas mude verdadeiramente dentro de você, não de uma forma forçada, de uma forma que você acaba se colocando até muitas vezes se agride, né, para poder emagrecer. E aí você vai engordar de novo. Então eu nunca trabalhei isso. E aí na minha experiência com todas as minhas vivências, tudo aquilo que eu já sofri e mais, né, as capacitações, o meu autoconhecimento, eu juntei e fiz o programa Emagrecendo com as Emoções, entendeu? É difícil sair da zona de conforto, muito, Lígia, muito difícil. Mas a gente sai da zona de conforto, Lígia, eu vou te falar uma coisa, a gente sai da zona de conforto quando a gente tem uma meta e a gente só quer aquela meta. Quando a gente fala assim, é ali que eu quero alcançar. Então, se você quer emagrecer, ter o teu corpo desejado, né? Com o teu peso ideal, uma qualidade de vida melhor, você consegue. Porque você só tem ela na sua vista, é o teu foco.
Você precisa, não dá para falar assim, ai, mas eu na hora certa eu vou, hoje eu não tô bem, eu vou esperar eu estar preparada. O preparo nunca vai chegar. Enquanto você dizer para você, eu vou esperar estar preparada, nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque você está preparada quando você começa a agir. E é isso mesmo, os pensamentos negativos, eles atolam a gente, eles dominam. Como que você faz isso? É isso que eu explico e ensino no Emagrecendo com as Emoções. Como tirar esse pensamento negativo que parece que me domina? Eu explico lá. Como sair da zona de conforto? Eu te dou os instrumentos para que isso aconteça. Como agir? Eu te garanto que se você se entrega para o método, se você se entrega para o programa, dá certo. É um sucesso permanente de um corpo magro. Você pode ter certeza disso, certo? Gente, bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou aqui, né, pensando em que me veio agora, assim, né, bem de surpresa. Meu irmão, eu tô pensando em fazer uma live na semana que vem de novo. Na terça-feira, dia 29. Pra gente poder falar um pouquinho, né? Dar uma pincelada nessas técnicas, sabe? Eu acho que é importante, né? Porque senão fica muito vago. Mas como que tudo isso acontece, não é mesmo? Como que eu vou mudar? De que forma eu vou mudar? Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui. No dia 29, na terça-feira, às 7 horas, nesse mesmo local, eu vou fazer uma outra live. A gente vai estar aqui junto e eu vou falar um pouquinho das técnicas, ok? Como que isso funciona. E tem uma surpresa para vocês. E essa surpresa, eu garanto para vocês que vai ser a solução para o emagrecimento contínuo e permanente, para que você não engorde mais. Gente, não é milagre, não é ideias mirabolantes, porque não é fácil mesmo, mas a gente consegue, entendeu? A gente tem que enfrentar todo esse medo, tem que enfrentar tudo isso. E quem está aqui hoje é quem está conectado com o emagrecimento. Eu acho isso muito interessante, entendeu? A gente falar, vem quem precisa vir. Seja quem for, seja quantos forem. Então, assim, se você está aqui, eu tenho certeza que você vai estar comigo lá aqui, de novo, no dia 29, às 19 horas. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero colocar para vocês, eu quero dar essa surpresa para vocês. Por quê? Porque eu quero passar, eu quero entregar isso que eu vivi e que eu sei que dá certo e que é um sucesso, para que a gente possa emagrecer e não engordar de novo. Olha, vou falar para você. Agora é a hora. Não existe amanhã. Eu não preciso esperar chegar amanhã. Quando você decide, você sabe que você precisa agir diferente, mudar de vida, sair desse lugar em que você está, neste momento, agora, às 19h53, acho que é isso, é a hora de você começar. Não existe amanhã. Você não sabe nem se amanhã vai chegar. Então agora é a hora. Enfrenta esses medos, vem comigo. Por quê? Porque aqui você tem suporte, você tem ajuda, você tem um auxílio, você tem preparo, você tem soluções, mesmo com medo, mesmo amedrontada, mesmo achando que vai fracassar, mesmo com esses pensamentos negativos que a Lígia falou aqui, que atormentam. Não deixa mais com que o teu cérebro, o teu comportamento de gordo, não deixe que eles influenciem na sua escolha. Você é forte o suficiente, você pode. Eu tenho certeza que você pode, você consegue.
precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é agora. Hoje é o primeiro passo, neste momento. Entendeu? Certo? Bom, meus amores, é isso aí. Convidem seus amigos, convidem quem você acha que vai fazer diferença na vida deles, né, para estar aqui com a gente na terça-feira que vem, às 19 horas. A gente faz um apanhado, né, de hoje, faz um breve resumo e a gente fala um pouquinho das técnicas, ok? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Foi maravilhoso, muita gratidão, né, por estarem comigo, por acreditar nisso, e conto com vocês na terça-feira que vem, dia 29 de dezembro, ó, que lindo, hein? 29 de dezembro, às 19 horas, ok? Beijos! Vem comigo, gente!